Vamos falar um pouquinho do controle da água no sistema urinário. Então, nós temos dois hormônios importantes. Vou começar pelo ADH, ou a vasopressina, que vocês viram, que é um hormônio produzido lá no hipotálamo e armazenado na hipófise. E ele tem um papel super importante na produção, no controle, então, da água. Então, ele faz o controle da água, dos sais minerais, mas principalmente da água. Então, nossa água, nosso controle de sede, reflexo de sede, é controlado pelo hormônio ADH. Nosso balanço hídrico é controlado, né? E como que ocorre esse controle? Então, eu trouxe dois esquemas para a gente poder ver. Primeiro, quando eu tenho uma desidratação, no estado de choque, que o paciente perdeu líquido, às vezes o paciente aí teve um choque hipovolêmico e esse sangue concentrou. Então, numa desidratação ou no choque hipovolêmico, eu tenho, então, um aumento de concentração do sangue. Esse aumento de concentração, né, o sangue ficando cada vez mais concentrado, o hipotálamo percebe esse aumento de concentração e começa, então, a liberar o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ao liberar o ADH, ele começa, então, a agir lá nos néfrons, na reabsorção da água. Ele envia um comando hormonal para os meus néfrons, para eles começarem a puxar a água para dentro do meu corpo, já que eu tenho um paciente desidratado ou chocado. Então, a tendência é a água ficar retida e o paciente ele vai, inclusive, ter uma urina mais concentrada. É super comum em desidratação grave e choque os pacientes terem diminuição da diurese. Eles tendem aí uma oligúria, a uma anúria, exatamente por esse processo. A mesma coisa o contrário. Se eu tenho uma ingestão excessiva de líquidos, né, se eu bebo muita água, o meu sangue tende a diminuir a concentração e aí eu preciso que esse ADH seja inibido. Por quê? Quando eu tenho a inibição do ADH, eu deixo de reter água na corrente sanguínea e esse excesso de água ele vai sair na minha urina. Então, eu elimino tanto o excesso de água e de sais minerais na urina. Então, por isso que a urina fica mais diluída. Então, são dois processos, né? O mecanismo de controle da água é baseado na concentração do sangue. Então, depende se o sangue estiver muito ou não concentrado. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é que o álcool, as bebidas alcoólicas de uma forma geral, em qualquer concentração de álcool, podem inibir a produção do ADH. Por isso que quem geralmente ingere álcool percebe que aumenta a produção da diurese, vão mais frequentemente ao banheiro e tendem a mais a desidratação, né? Sentem dor de cabeça, aumenta o reflexo de sede, que é o que a gente chama de ressaca. Exatamente porque o hormônio ADH é inibido pela presença do álcool. Então acontece o que a gente vê nesse esqueminha aqui, tá? Outro hormônio importante no controle da água, e não só da água, agora eu chamo a atenção mais dos sais minerais, principalmente do sódio, do cloro, então de uma forma geral o controle do sal e do potássio e do hidrogênio. Então a aldosterona é um hormônio produzido pela suprarrenal ou adrenal, que é aquelas duas glândulas encontradas em cima do meu rim, e essas glândulas têm aí um papel importante na produção desse hormônio que vão fazer o controle então desses sais minerais. Vai ser dessa forma que a gente tem o controle da pressão, porque quando a gente retém água e sal, a minha pressão tende a subir. Então, imagine uma situação hipotética que a minha pressão caia, né? Numa hipotensão, eu preciso que essa pressão seja regularizada e para isso eu vou ter, então, retenção de água e sais minerais.